Olá, o nosso tema agora é inovações no diagnóstico laboratorial apoiado na eficiência da gestão de leitos. Quem vai conversar conosco sobre isso é Jorge Terrão, farmacêutico bioquímico, graduado na Faculdade de Farmácia e Bioquímica do Espírito Santo, especialista em análises clínicas e diretor de operações das unidades hospitalares do Grupo Tomasi. Doutor Jorge, é um prazer recebê-lo aqui conosco nessa tarde para falar de um tema tão pertinente. Boa tarde, obrigado. O prazer é todo meu de estar aqui com vocês. O senhor que veio hoje para fazer uma palestra e acabou que vai fazer duas, né? É sempre bom contribuir. Vamos tentar falar dos dois temas aqui, Okay. Mas a gente vai começar falando dessa questão das inovações no diagnóstico laboratorial. Eu queria saber de que forma que elas podem apoiar na eficiência da gestão de leitos, que é o tema da sua palestra. O grande espaço é que o laboratório clínico vem evoluindo na questão do diagnóstico e com isso acelerando o processo diagnóstico. E essa aceleração do processo, ou seja, a liberação mais rápida dos resultados, uma comunicação mais eficaz desses resultados, apoia o médico na implantação de uma terapêutica mais eficaz, mais assertiva, e com isso o paciente ocupa menos tempo de leito. E hoje não adianta, a gente sabe que a população cresce num ritmo muito maior do que a capacidade, seja pública ou privada, de colocar leitos à disposição. Então nós precisamos gerenciar bem esses leitos para que os pacientes não passem mais tempo nem menos tempo no leito. Agora, como gerenciar esses leitos? De que forma que as instituições elas podem gerenciar melhor esses leitos? Olha, a primeira coisa que eu vejo é a implantação de sistemas da qualidade, a implantação de processos. De processos bem definidos, de protocolos institucionais ou protocolos, que existem vários protocolos de todas as entidades médicas, falando, por exemplo, o protocolo de Dr. Ask. Então, o paciente chega com uma suspeita de infarto, o que fazer? Então, toda a equipe tem que estar comprometida e conhecendo o que fazer, tá certo? Esse é para mim, um dos grandes pontos importantes. E como implementar isso nas instituições? Eu acho que na busca da qualidade, esse é o grande esquema, implementar uma gestão pela qualidade. Aí eu posso dar como exemplo o Hospital Estadual Central, que é gerido pela Inova, do qual a gente tem um laboratório lá dentro e que é especializado em AVC. E a gente sabe que o aneurisma vascular cerebral precisa de uma resposta rápida, e de uma resposta de um time todo. Então, por exemplo, lá eles fizeram um negócio que a gente achou fantástico. O hospital é verticalizado. Então, o laboratório, por exemplo, está no 4º andar, o paciente chega no térreo. E quando o paciente vai chegar de AVC, que obviamente a ambulância já comunicou, etc., alguém, que é o médico normalmente responsável, ele dispara um alarme, que é uma luzinha vermelha que pisca nas salas em que toda a equipe precisa estar lá no momento em que o paciente chega. É um atendimento muito rápido. Exatamente. Com isso a gente consegue dar uma resposta rápida. Então o médico, a gente colhe o sangue enquanto isso o paciente está indo para tomo e a gente já tem o resultado, ele já sabe se pode embolizar aquele paciente ou não, se ele pode heparinizar ou não, enfim. Isso tudo faz parte de uma tecnologia, às vezes boba, simplesmente uma luz vermelha e um sonzinho que toca nos locais em que as pessoas precisam descer. E aí entra o engajamento de toda a equipe. Toda a equipe multidisciplinar tem que estar envolvida. Eu ia até fazer essa pergunta de que forma que o paciente ele acaba sendo beneficiado, mas pela rapidez no atendimento que às vezes salva a vida, daquele paciente. Se você não consegue, vamos falar do AVC, já que eu coloquei esse aspecto, se você não consegue evitar tudo, mas você pode diminuir bastante a sequela que esse paciente vai ter e devolver a ele uma qualidade para a sociedade com uma qualidade de vida melhor. E não mais naquele sistema antigo, no tempo antigo, em que todo mundo que tinha um AVC ficava com a boca torta, puxando de uma perna, com o braço esquecido, como o pessoal fala, etc. Hoje não. Com toda essa implantação, a gente consegue devolver esses pacientes com muito mais qualidade de vida. Nossa, exatamente. Você falou uma coisa aí que é muito interessante, que há um tempo atrás realmente a gente via a pessoa, todo mundo tinha medo de AVC porque sabia que ia ter um lado do corpo todo paralisado. As pessoas que sofrem ainda saem do hospital, tive um AVC, mas a pessoa está normal, a gente não vê, tanto que a gente fala assim, mudou a doença, na verdade não mudou a doença, mudou o tratamento da doença. Exatamente, mudou o diagnóstico, a rapidez diagnóstica mudou, a capacidade terapêutica, a implantação de uma terapia muito mais rápida e assertiva, e isso melhorou bastante. Outro exemplo grande disso são as neoplasias, os cânceres. A minha mãe nunca falou a palavra câncer.
Ela morreu sem falar essa palavra porque ela morria de medo. Porque no passado, quando falava alguém tem câncer, daí uma semana estava morto. Acabou. Né? Hoje em dia não. O que mudou? A precocidade diagnóstica, obviamente tratamento com medicação muito mais assertiva, muito mais dirigida contra a célula cancerígena, causando menos efeito colateral nas células sadias que estão em volta. Então, quer dizer, toda essa rapidez faz com que, e o trabalho de equipe multidisciplinar, faz com que você consiga devolver qualidade de vida para a pessoa. E é o que a tecnologia está mostrando para a gente, né? Do que ela Exato. é capaz e tudo que a gente ainda tem para evoluir, né? Nos Exatamente, próximos você anos. vê, nós temos hoje medicamentos que eles são direcionados contra uma célula. Você consegue aplicar ele lá naquele local da célula. Você tem hoje marcadores, por exemplo, de neoplasias, de cânceres, marcador cardíaco, que são muito mais eficazes. E um diagnóstico que levava 12 horas pode ser feito em 2 horas. Então, olha o tempo que se ganha e a qualidade de vida que se pode. Porque não adianta só fazer a pessoa passar pela doença, tem que devolver ela para a saúde, mas com uma qualidade de vida, com uma capacidade de poder ainda conviver bem com a sua família, produzir alguma coisa, etc. Agora, doutor, como que a tecnologia ela tem sido uma grande aliada na saúde, mas a gestão de leitos ainda é uma dificuldade em algumas clínicas e hospitais? Como que essas instituições, essas clínicas podem melhorar isso? Você já falou que parte muito da gestão, mas como que elas podem implementar isso dentro lá dos locais delas? O senhor deu o exemplo do senhor. Eu acredito que o grande esquema seria buscar a gestão pela qualidade. Quando se busca implantar um sistema de gestão da qualidade, ele vai envolver toda a equipe. E você vai preparar toda a equipe multidisciplinar. Desde da pessoa que vai cadastrar a pessoa na recepção, até o médico, que é o responsável final, porque a palavra final, mesmo na equipe multidisciplinar, é do médico. Né? Mas, assim, acho que a busca a direção tem que valorizar o trabalho técnico e precisa mostrar, criando protocolos, que a gestão da qualidade é capaz de trazer as coisas para dentro, trazer essas tecnologias, essas inovações para dentro, né? E fazer com que isso seja usado centrado no paciente. E não mais aquela medicina antiga centrada na equipe profissional. Não. O centro do tratamento tem que ser o paciente. Então, quando a gente foca o paciente, a gente consegue, e não focar a doença, a gente consegue fazer com que isso funcione. Eu conversei com o Dr. Tiago Cipriano, do Hospital Evangélico, ele é coordenador da cirurgia robótica daqui de Cachoeiro, e até ele falou sobre isso, que a cirurgia robótica, ela está fazendo isso. Ao invés de um paciente ficar internado 5 dias, ele sai com 2 ou 3 e já tem um leito desocupado. É uma forma de gerir, né, esses leitos. Com certeza, essa é a ideia. Quanto mais precocemente a gente consegue fechar o diagnóstico, quanto mais precocemente entra-se com tratamento assertivo, menos tempo esse paciente vai ficar hospitalizado. É o que a gente chama de deshospitalização, mas uma deshospitalização com alta para casa, não alta a óbito. Né? A gente não quer alta a óbito, a gente quer alta para casa. Né? E assim, quanto mais rápido for a alta, mais pessoas vão poder ocupar aquele leito. Então a gente tem que pensar nesse aspecto. Né? Porque assim, não adianta, não é só botar um leito num hospital. Para mim crescer um leito no hospital, eu preciso crescer toda a equipe multidisciplinar, eu preciso crescer a nutrição, eu preciso crescer a farmácia, eu preciso crescer tudo. A equipe assim, acompanha o crescimento. Exatamente, senão não funciona. Agora, qual o papel da implantação desses protocolos institucionais? Acho que o grande papel da implantação dos protocolos é exatamente que, primeiro, na equipe todo mundo saiba o que fazer e que hora fazer e como fazer, certo? Termos uma continuidade do tratamento. Ou seja, eu implemento um diagnóstico, eu sei o diagnóstico, eu implemento uma terapia e essa terapia vai ser seguida, ela não vai ser mudada porque mudou o médico plantonista, ou porque mudou o enfermeiro plantonista, ou porque mudou o plantonista do laboratório ou da farmácia, não. Vai ser uma coisa contínua. Né? Então, a chance de você conseguir resgatar esse paciente para uma cura, ela é muito maior. Vamos pensar no seguinte, o paciente chega no hospital com um sinal, por exemplo, como eu citei, de dor torácica, né, que é o protocolo de dor torácica, de infarto agudo do miocárdio. Desde quem atende, sendo bem treinado e começa pela classificação de risco, né, passa pela classificação de risco e ali vai dizer, esse paciente tem alto risco, tem baixo risco, médio risco, e com isso ele vai entrar na frente. Não tem mais aquela fila indiana como a gente era acostumado. Né? Então, quem chegou primeiro é atendido primeiro. Não, é atendido primeiro quem necessita ser atendido primeiro.
certo? E aí toda a equipe sabe o que fazer e sabe como se comportar, como tratar, né? Por exemplo, um paciente com septicemia, ou um choque séptico, que é uma infecção generalizada. É um paciente que tende, se não atendido rapidamente, ele tende a ir a óbito. Então, muitas vezes ele choca, ou seja, ele apaga porque ele perde volume, porque ele está sangrando, enfim, está tendo hemorragia interna, coisa desse tipo. E aí são sintomas e sinais que toda a equipe sabe, na verdade, sinais que toda a equipe vai saber reconhecer, né? E com isso vai poder agir rápido, né? Isso impacta diretamente no paciente. Diretamente. Imagina o seguinte, o paciente tem, no caso do protocolo de sepsis, o paciente chega, é aberto o protocolo de sepsis, por exemplo, o laboratório tem até 30 minutos para colher as hemoculturas, que é a cultura do sangue, para que o médico já comece a primeira dose de antibiótico. Porque nós estamos falando de uma bactéria, nós estamos falando de uma infecção. E já começa a fazer volume, quer dizer, botar soro para dentro, para esse paciente não chocar, né? A gente já consegue liberar, por exemplo, um resultado de lactato, que se tiver muito alterado, é um ácido que o nosso organismo produz em situações especiais, que se tiver muito elevado, vai levar esse paciente a uma descompensação. E aí, quando o médico sabe disso, ele já entra rapidamente com soro e já consegue dar uma diluída, uma aliviada e começa a melhorar. Então, ele consegue resgatar esse paciente mais rápido, né? E com isso a gente tem observado que todos os hospitais ou unidades de saúde que implantam protocolos de assistência melhoram muito a sua performance na recuperação dos pacientes. Era até minha pergunta, a última pergunta que eu ia fazer era essa, de que forma que esses protocolos impactam. Então, essa rapidez no atendimento, ela não só garante uma melhor qualidade de vida, como uma recuperação. O atendimento não é um atendimento prioritário, mas é de classificar o atendimento que merece ser o mais rápido. Essa a ideia. Acabar com fila indiana, mas botar para entrar aquele que realmente precisa ser atendido. Então, se eu posso ter sido o primeiro a chegar no hospital, mas chegou alguém com uma dor torácica e eu estou com um resfriado, ora, quem está com a dor torácica tem muito mais possibilidade e prioridade, porque ele pode ir a óbito com muito mais facilidade do que eu, né, que estou simplesmente resfriado. Então, acho que esse é a importância. E aí, de novo, você vê, isso impacta na gestão de leito. Porque se eu resgato o paciente mais rápido, ele ocupa menos tempo um leito de UTI. E já pode ir para um leito de retaguarda. Isso abre um leito de UTI para uma outra pessoa que está precisando. Essa deve ser até uma medida que devia, não sei se é adotada em hospitais infantis, por exemplo. Também, né? Porque às vezes os pais chegam com as crianças, meu filho está morrendo, precisa de prioridade. Todo mundo quer que o filho seja prioridade. Sim. Mas, na verdade, quem que tem que fazer essa triagem é a equipe médica. Exatamente. Eu acho que hoje é importante que a população entenda que a triagem no Brasil foi adotada, o protocolo de Manchester. Ela é feita exatamente para isso, para priorizar aqueles casos graves, né? Então, meu filho caiu e tem um corte na testa, mas aí chegou o filho de alguém que caiu e fraturou o braço. Opa, peraí, essa pessoa precisa ser atendida mais rápido. O meu filho aqui que tem um corte na testa consegue segurar um pouco mais, né? E muitas vezes, muita coisa também precisa ser dita, né? Aquele paciente que é classificado como verde, na verdade ele não precisava estar no pronto-socorro, ele podia estar na unidade básica de saúde. Certo? Então, assim, é importante que também o sistema de saúde se adapte para receber esses pacientes de baixo risco, de coisas que podem ser resolvidas em unidade básica sem necessidade de estar ocupando um pronto-socorro. O senhor tocou num ponto agora muito interessante, que eu acho que esse deve ser o maior desafio desses hospitais, dessas instituições. Convencer os pais de que os postos de saúde dos bairros, eles vão atender essas crianças normalmente sem precisar ir para o hospital. E só vão para os hospitais os casos graves. Recentemente a gente passou por isso aqui em Cachoeiro. A gente estava tendo uma epidemia de pneumonia. Muitas crianças com pneumonia, mas muitas crianças com crises respiratórias ou crianças com gripes. Só que os pais chegavam lá, não, meu filho está morrendo. E o hospital, eles acabaram fazendo comunicados, atrás de comunicados, pedindo aos pais, levem os prontos atendimentos dos bairros, não precisa trazer aqui. Mas eles não conseguiram fazer os pais entenderem isso, porque o pai ele se sente mais seguro assim, tá no hospital, se tiver um problema, meu filho vai ser internado. E não tem essa mentalidade que o pronto atendimento do bairro, ele também está preparado para casos como esse. Eu acho que esse é o grande desafio, né? Sim, esse é um grande desafio da saúde pública, em especial, né? Porque a gente precisa mostrar para a população que ela pode confiar, que a equipe que está ali, ela está realmente preparada.
Então esse é um trabalho que eu acredito que todas as secretarias municipais de saúde e até a estadual e mesmo o Ministério da Saúde precisam colocar isso e mostrar que há resolutividade na ponta, né? Que não adianta entupir um hospital. Muitas vezes a pessoa vai entupir um pronto-socorro, vai ficar lá cheio de gente no pronto-socorro e a unidade básica lá esperando o paciente, que poderiam, boa parte deles, ser atendido lá, né? Por exemplo, eu moro em Vitória e conversando com a secretária municipal de saúde, a gente vê lá no pessoal do PA, por exemplo, do pronto atendimento, que boa parte das pessoas que estão ali são classificadas como verde, ou seja, pessoas que poderiam estar sendo tratadas nas suas unidades básicas de saúde, né? Então isso realmente é uma questão de divulgação. Nós precisamos entender e compreender como nós vamos comunicar isso para a população de uma maneira geral. E a população entender também que a unidade básica de saúde do bairro é dela, né? Daquela Sim. população. Sim. Está atendendo um bairro muito menor, com menos pessoas ali, então é dela, tem que tomar propriedade e buscar o atendimento ali perto de casa. Certamente. Às vezes esse é o caminho. atravessa a cidade para ir no hospital. Certamente, o caminho é esse, é fazer com que as pessoas se empoderem, né, e assumam que aquilo ali é meu e aquilo precisa funcionar. Então, temos que exigir de A, de B ou de C que precise melhorar isso ou aquilo, ok, vamos. Mas eu acho que esse é o caminho. E a evolução da saúde. Exatamente. Bom, conversei com o Jorge Terrão. Doutor Jorge, muito obrigada. Um prazer recebê-lo aqui e falar desse assunto tão pertinente. Espero que ele toque algumas pessoas e que as pessoas entendam que a saúde é para todo mundo, né? A gente não pode monopolizar. Eu que agradeço pela oportunidade e parabéns pelo evento. Obrigado. Muito obrigada. Obrigada, até a próxima, pessoal.